aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui em um caso de crime. E esse crime, inclusive, chocou muito. Todo mundo sabe que términos de namoro fazem parte da nossa vida, né? Inclusive, eu estou aqui para provar pra vocês que términos vêm e vão, né? Porque eu já terminei várias vezes na minha vida, vários relacionamentos. Mas, às vezes, não é tão fácil assim superar um término. Ah, pra você foi, né? Foi tudo chifre mesmo, não tinha o que fazer. Nossa, amigo, mas que insensibilidade. Ué? Mas realmente, ele está certo. É que você nunca pegou e terminou, vou terminar. Eu Você descobri, teve que... eu descobri que eu era traída ou terminava. Isso é um fato, realmente. Mas a questão é, e quando a pessoa que você quer terminar o relacionamento se recusa a terminar e começa a te stalkear e acontece o pior? Essa é a história que a gente vai contar hoje e o desenrolar dela é extremamente bizarro. E isso também serve como alerta pra você que tem um relacionamento ou tá numa situação onde você sente que o seu relacionamento pode estar indo pra um caminho errado. Fique atento aos sinais. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês, por gentileza, deixarem um like. Gente, esses vídeos de criminologia dão muito trabalho. Tem que trazer um monte de coisa lá da gringa. Então para tudo, já aperta o botão do like, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Aproveita pra me seguir nas redes sociais, @JeanLuca no Instagram e o JeanLuca no TikTok, Twitter, todo o resto. Lembrando que temos um canal de cortes aqui. E você também tem que se inscrever neste canal, que daqui a pouco vamos bater 4 milhões, se Deus quiser. Inclusive, muita gente ficou chocada com esse caso, porque compararam muito com a série You, da Netflix. Muita gente falou que, ai, será que foi inspirado? Enfim, vocês tirem as conclusões de vocês depois que eu contar o caso aqui pra vocês. Mas é uma série que fala sobre stalker e sobre relacionamentos obsessivos. A nossa primeira personagem aqui da história de hoje é a Molly McLaren, essa que tá aparecendo aí na tela. A Molly era filha da Joanne e do Doug McLaren. A Molly era descrita pelos amigos dela como a diversão do rolê. Sabe aquela pessoa que chega e deixa todo mundo pra cima, deixa todo mundo feliz, que faz o ambiente ficar melhor? Pois é, essa era a Molly. Além de ser extremamente linda e extrovertida, então as pessoas só tinham coisas positivas pra falar sobre ela. Familiares e parentes também falavam que ela tava sempre com um sorriso no rosto e ela sempre tentava tirar a melhor coisa até de situações ruins também. Então as pessoas sabiam que estavam passando por alguma questão, procurar a Molly era melhorar na certa, porque ela ia te botar pra cima e ela era uma ótima companhia. A Molly tinha 23 anos de idade e tava no segundo ano da Universidade de Kent, na Inglaterra, estudando pra conseguir um diploma em Health and Fitness, que deve ser algo próximo aí à educação física aqui no Brasil, tá, gente? A Molly, quando era mais nova, ela passou por algumas situações bem difíceis na vida dela, como algumas questões com alimentar e também alguns problemas de ansiedade, mas ela tava muito focada e determinada em melhorar as questões dela e focar em coisas positivas mesmo pra tentar melhorar. Ela até chegou a criar uma conta fitness no Instagram, onde ela dividia algumas coisas que aconteciam na vida dela, falava sobre essas questões e tentava motivar as pessoas de alguma maneira. Então era como se ela fosse uma espécie de micro-influencer aí, ela conversava com as pessoas que se interessavam sobre saúde e bem-estar no geral. Então é praticamente um caso que não é Eve, mas tem uma influenciadora envolvida. Como a Molly era uma pessoa extremamente ocupada com faculdade, trabalho, as redes sociais que ela tentava gerir aí, motivando as pessoas com informações fitness e tudo mais, ela realmente não tinha muito tempo pra namorar. Quem nunca, né, gente? Às vezes a gente tá na correria e a gente não consegue tirar um tempinho pra ir pra um date, pra fazer alguma coisa. Então a gente às vezes precisa de uma coisa um pouco mais rápida, onde a gente conheça as pessoas sem muita firula. E aí, qual o melhor lugar pra você fazer isso? No Aplicativos de relacionamento ou Tinder, exatamente. Então, ela optou aí por procurar aplicativos de relacionamento e mais especificamente o Tinder. E a ideia dela era facilitar os processos aí, conhecer uma pessoa que ela poderia passar bons momentos e quem sabe namorar aí por um aplicativo de relacionamento. Foi aí que no verão de 2016 ela deu match com um homem de 26 anos, que trabalhava num armazém e o nome dele era Joshua Stimpson, ou Josh pros mais íntimos, né? A galera conhecia ele como Josh. O que ela não imaginava é que essa pequena decisão de dar um match e dar like em um aplicativo ia mudar a vida dela pra todo sempre. E não só a dela, como de todas as pessoas que conheciam ela. Assim como a Molly, o Josh, ele também lidava com questões alimentares. Ele enfrentava e também ansiedade. Então os dois, eles acabaram tendo uma conexão imediata a partir desses assuntos que os dois tinham em comum. O Josh também contou pra Molly que ele acabou sendo diagnosticado com um distúrbio bipolar logo depois que os pais dele se separaram, quando ele ainda era muito pequeno. Então eles estavam numa conversa ali onde os dois estavam se abrindo muito pessoalmente, abrindo o coração sobre questões muito pessoais. Então isso criou uma conexão mais forte entre eles. Porque aquela coisa, sempre que a gente tá passando por uma questão e a gente conversa com alguém que tá passando por questões parecidas com a nossa, parece que a gente cria já essa conexão, né? Porque a pessoa parece que entende mais a gente. Quando a Molly contou pra mãe dela, pra Joanne, que ela tava conhecendo um cara e contando sobre os problemas dela e ouvindo também os problemas dele e dividiu que eles tinham questões parecidas, a mãe, ela ficou um pouco preocupada, porque ela falou:
nossa, a Molly, ela já passa por tantas questões e ela ainda carregar as questões de outra pessoa, será que isso vai ser bom pra ela? A mãe ficou preocupada, mas entendeu que a filha tava passando bons momentos e se conectando ali de fato com uma pessoa. Então, ao mesmo tempo que ela tava feliz pela filha, ela também tava preocupada. Ela até chegou a falar sobre essa preocupação com a Molly. Ela falou, mas será que você vai conseguir lidar com os problemas de outra pessoa? Será que isso não vai ser muito pesado pra você? E a Molly respondeu pra ela que os dois poderiam se ajudar. E realmente, se são questões similares, às vezes, tendo a companhia de uma outra pessoa, você consegue dividir as questões e até aprender com a outra pessoa. E até então, a mãe também não conseguiu criar grandes questões e nem impedir nada, porque ela entendeu que era só a filha dela começando a gostar de uma pessoa e se abrindo pra um relacionamento. E como ela era uma pessoa muito ocupada, talvez isso fosse bom pra ela. Conhecer e passar um tempo com uma outra pessoa. Então até aí era só um relacionamento se iniciando. A Molly e o Josh, eles ficaram conversando por 3 meses, então a conexão deles já tava muito forte, porque eles estavam falando sobre absolutamente tudo. E eles até decidiram se encontrar pessoalmente. E de fato fizeram isso, se encontraram. E depois disso, gente, eles não se desgrudaram mais. Sabe aquele casal, tá o tempo todo junto, que faz tudo junto? Eles viraram essas pessoas. Qualquer tempo livre que eles tinham juntos, eles estavam juntos, estavam colados e estavam ali vivendo e dividindo momentos. O Josh, inclusive, foi o primeiro namorado mesmo da Molly, né? Primeiro relacionamento sério que a Molly teve antes dos rolos que ela teve durante a vida dela. E eu acho que o que a Molly mais sentia, de acordo com a família, era que ela tinha uma pessoa que entendia e conhecia ela 100%, sabe? Ela não escondia nada, ele sabia tudo sobre a vida dela, até os próprios demônios que ela enfrentava. O que a Molly não imaginava era o que ia acontecer no decorrer desse relacionamento e como as coisas iam piorar. Com alguns meses de relacionamento, os amigos da Molly começaram a achar que a postura e o posicionamento do Josh estava meio bizarro. Isso porque a Molly não conseguia fazer absolutamente nada sozinha sem ele. Em todos os lugares que ela ia, ele tava junto. E as pessoas falaram, será que isso é saudável? Será que é um tempo pra você? E a Molly falava que gostava disso, que querendo ou não era uma companhia que ela tinha, que era o namorado dela. E assim, gente, seja saindo com amigos, seja saindo com a família, ou dando rolês de trabalho, o Josh, ele sempre tava junto, até em situações onde ele não era convidado por outras pessoas. E o que eu acho é que tudo bem você querer viver grudado com uma pessoa, você ter um relacionamento onde vocês façam tudo juntos, mas assim, você não foi convidado pra um evento e você ir nesse evento cujo qual você não foi convidado, eu já acho demais. Claro que tem gente que fala que talvez ela mesma incluísse ele ali nas coisas, acabasse levando ele nas coisas que ele não era convidado, mas é que eu só iria pro lugar que eu fosse convidado, né, gente? Não ia aparecer ali e brotar de penetra, não. Até porque eu acho que pra você viver um relacionamento saudável, você precisa saber e aprender a dar espaço pra outra pessoa, né? Você não pode querer viver a vida da pessoa e querer ser a pessoa. Eu acho que é saudável as pessoas fazerem coisas sozinhos também. Enfim, o fato é que as pessoas próximas sabiam que o Josh era uma pessoa que não tinha muitos amigos, era uma pessoa meio solitária, e ele tinha ali na Molly a companhia pra fazer absolutamente tudo. E o que parecia é que ele queria a Molly o tempo todo e só pra ele. Por isso que as pessoas pegam muito a referência da série You. Se você não assistiu a série You, uma série da Netflix que fala sobre um cara que fica bem obsessivo por algumas mulheres no decorrer da série. E todas as vezes que ele se apaixona, ele quer que aquela pessoa viva pra ele. Então, se ela tem relações, ele acaba atingindo essas pessoas de alguma maneira, parece que ele quer blindar a pessoa. Por isso, muita gente fez comparação dessa história com a série You. Inclusive, vários amigos dela dizem que ele tentou fazer a Molly brigar e tretar com vários amigos dela. No documentário Killed by a Stalker, que em tradução significa pelo meu stalker, né? Os amigos da Molly, eles diziam que o Josh, ele não dava espaço nem pra ela estudar sozinha. Nem pra ela estudar sozinha, ele dava o espaço ali que ela precisava. Então, até em questões de prova e coisas, ele ia e ficava. Então, imagina quão bizarro você ir numa prova da sua faculdade e seu namorado tá do seu lado. Tipo, é muito estranho. Os amigos falaram o seguinte, abre aspas, ele costumava aparecer várias vezes sem avisar na casa dela, de surpresa. He would often turn up unannounced. At her house. Com tudo isso acontecendo, a falta de espaço, a Molly começou a dividir com amigos próximos de que ela tava se sentindo num relacionamento onde ela tava extremamente sufocada e que ela não tinha espaço pra ser ela e viver a vida dela individualmente. De que ela basicamente sentia que ela tinha uma pessoa acoplada nela. Ela se abriu falando que ela tava sentindo muita pressão nesse relacionamento e que ela tinha medo de que essa pressão toda que ela tava sentindo acabasse engatilhando ela nas situações que ela tinha, nas questões alimentares e também na questão de ansiedade que ela já tinha. Completamente cansada dessa relação extremamente sufocante, a Molly resolveu conversar com o Josh, explicar pra ele de que ela realmente precisava de um espaço e que talvez fosse melhor eles terminarem por um tempo. Mas o Josh, obviamente, se recusou a aceitar. Na conversa, ele acabou manipulando ela e falando, não, vamos tentar, vamos continuar junto. E ela continuou prosseguindo o relacionamento com ele, mesmo se sentindo desse modo. Ele chegou a dizer coisas pra ela como, abre aspas, você está triste pela sua vida em geral, não é por minha causa. E sugeriu, inclusive, que ela procurasse ajuda médica pra tratar as questões de ansiedade, que a ansiedade dela estava atrapalhando
atrapalhando o relacionamento deles. Então era como se ele estivesse culpando as questões de saúde mental dela por ele ser um namorado extremamente tóxico. E o fato, gente, é que procurar ajuda psicológica não é uma coisa ruim. Inclusive, eu sempre incentivo todo mundo a procurar ajuda psicológica, eu acho que é ótimo, mas é muito complicado quando uma pessoa fala pra você procurar ajuda psicológica como se fosse uma maneira de te atacar, sabe? Tipo, ai, olha, a sua ansiedade tá acabando com a gente, procura ajuda agora. Como se, sabe, todos os problemas se resumissem à sua saúde mental. E a vibe que ele passava, do jeito que ele falava, era como se ele estivesse culpando ela sobre os problemas do relacionamento que eles tinham. E, obviamente, caindo no papo do boy, como acontece com muitas pessoas, ela realmente achou que o problema era ela e continuou ali aquela relação e entendendo que talvez ela precisasse tratar e ela precisasse entender algumas questões e que ele tava só ali pra ajudar. Só que a história começa a mudar agora quando, em uma festa de uma tia da Molly, a máscara do Josh começa a cair. Era a festa de 60 anos de uma tia da Molly e as coisas começaram a ficar um pouco fora de controle. De acordo com a mãe da Molly, a Joanne, a filha dela, a Molly, tava dançando na festa com os primos, se divertindo com a própria família no aniversário da tia. E o Josh começou a olhar pra Molly com uma cara bem feia, com uma cara fechada e olhando pra cadeira ao lado dele como se ele estivesse mandando ela sentar e parar de dançar. Sabe, quando o namorado não parece feliz com o que você tá fazendo, como se ele não aprovando, como né? se ele não estivesse aprovando o que ela tava fazendo, exatamente isso. E eu acho que assim, todo mundo já ouviu alguma história parecida com essa, né? De, ai, meu namorado não gosta que eu faça isso, ai, meu namorado não gosta que eu use esse tipo de roupa. E assim, gente, um conselho que eu dou pra vocês é alerta vermelho, tá? Um namorado ou uma namorada, ele não pode ser uma pessoa que controla a sua vida e toma decisões por você. Se você quiser dançar, você tem que ter a sua liberdade de dançar, e seu namorado não tem que ficar triste porque você tá dançando com seus primos numa festa de família. E depois da festa, e que todo mundo foi dormir, a Joanne, a mãe da Molly, recebeu uma mensagem da filha extremamente bizarra, pedindo que a mãe fosse até o quarto onde ela tava com o Josh. Aparentemente, os dois estavam brigando no quarto e o Josh começou a gravar e filmar a Molly na discussão pra usar esse material pra jogar na cara dela alguma coisa mais tarde e mostrar que ela estava errada na situação. Então ele começou a filmar uma briga dos dois, olha isso. Quando a mãe da Molly entrou no quarto, o Josh logo foi em direção a ela falando, ai, eu filmei a nossa briga pra você ver, e começou a mostrar o celular pra ela, e a Joanne já sentiu que tinha alguma coisa muito errada. Porque é muito bizarro uma pessoa começar a filmar uma briga, que é uma coisa extremamente pessoal do casal, e filmar isso pra usar contra outras pessoas, pra mostrar que a namorada tava errada de alguma maneira, era meio estranho. E essa briga e essa gravação foi a gota d'água pra Molly entender que ela não queria ver uma relação assim, que era extremamente bizarro e tóxico as coisas que ele tava fazendo com ela. Desde não dar espaço, até proibir ela de fazer coisas que ela gostava, como dançar com os primos, até filmar uma briga deles. A Molly tava super certa de terminar, mas decidiu dar mais um tempo e mais umas chances ali pro Josh, até que eles foram pra um rolê alguns dias depois dessa briga filmada. E no meio do rolê, o Josh começou a tratar os amigos da Molly extremamente mal e ser meio grosso com todo mundo, ao que a Molly tava extremamente de saco cheio. E ali mesmo no rolê, ela chamou ele no canto e falou assim, Josh, chega, eu não quero mais, nosso relacionamento não tá dando certo, eu quero só terminar. E ela simplesmente terminou com ele no rolê. Naquela mesma noite, naquela mesma hora, ela simplesmente terminou com ele. Parece que ela tomou coragem ali e terminou. Obviamente, como a gente já viu pelo histórico do Josh aqui, ele não aceitou o término e falou que eles não podiam terminar assim. A Molly falou que ela tava certa e falou pra ele ir embora. Ele foi, mas ele começou a bombardear ela de mensagem, mandar um monte de mensagem falando que eles precisavam conversar, que ela precisava desculpar ele, que as coisas iam melhorar, que era só um momento que eles estavam passando difícil. Disse que tava arrependido, que queria outra chance, enfim, coisa bem de boy lixo. E tava aí, né? Outro alerta vermelho, até se você passa por uma situação dessa, é sempre isso. É sempre essa manipulação louca, é sempre a culpa é sua, e no final das contas a pessoa pega e, ai, desculpa, eu errei, quando ela sente que você tá indo embora, porque ela quer que você fique ali naquela situação. Eu falo isso porque eu já passei por umas relações bem bizarras e tóxicas, então cuidado, gente. Só que dessa vez a Molly, ela não caiu no papinho do Josh, diferente das outras vezes. Ela não se sentiu culpada, ela sentiu que ela realmente tinha feito a melhor coisa da vida dela e falou, Josh, é isso, eu gosto de você, mas eu não gosto mais de você como um namorado, eu não quero mais namorar com você, e eu realmente quero que nós fiquemos separados, nosso relacionamento realmente acabou. Ela tava decidida. E quando ele percebeu que as táticas, né, de manipulação, de conversinha deles não tinha pego na Molly, né, que a Molly não ia mais cair nisso, o Josh começou a ir atrás da Molly pelas redes sociais e começou a bombardear ela de mensagem pelas redes sociais, além do celular. Ele começou a fazer vários posts na rede social dele e vários posts em diversas redes sociais falando sobre a Molly, falando que a Molly era viciada em e ele fazia esses posts, colocava fotos da Molly e inclusive ele marcava os próprios pais e amigos da Molly no post. Então ele tava basicamente expondo a Molly, independente de ser mentira ou verdade, ele tava
divulgando informações aleatórias sobre a Molly. Essas mensagens e esses posts, eles começaram a durar por dias, e a Molly e a família dela começaram a ficar preocupadas dele acabar aparecendo na casa da Molly e fazer alguma coisa, porque as coisas estavam começando a ficar um pouco descontroladas. Assim que ela dividiu essa preocupação com os pais dela, eles falaram que a melhor coisa que ela podia fazer era ir na polícia, até pra criar alguma ordem de restrição, alguma coisa, pra poder se defender em relação ao Josh. E aí foram as duas, a Joanne, a mãe da Molly, e a Molly na polícia fazer a denúncia contra ele, contra o Josh. Assim que receberam as denúncias, os policiais entraram em contato com ele e falaram que se ele não parasse de mandar mensagens pra ela e não parasse de fazer essas publicações, que ele seria preso. Então era pra ele ficar longe dela. A mãe da Molly, inclusive, deu algumas entrevistas falando que nesse dia que a polícia ligou pro Josh, ela ouviu a ligação, tava no Viva Voz, né? E que ele tava com uma voz extremamente calma e tranquila, e que ele tinha dito uma coisa que assombrou a mãe da Molly por muito tempo. Ele falou o seguinte, abre aspas, "Eu não fiz nada errado. Se você acha que eu fiz, tem mais por vir." Então era quase como se ele estivesse avisando pros policiais que ele tava planejando alguma coisa indiretamente. And he just kept saying, repeating, "I've done nothing wrong. I've done nothing wrong. And if you think I have, there's more to come." And those words still haunt me now. A polícia fez a verificação dos antecedentes criminais do Josh, viu que não tinha nada, e infelizmente nessa situação o máximo que eles podiam fazer era realmente dar um aviso pra ele se afastar, e não tinha o que eles fazerem até por ele não ter antecedentes. Eles instruíram então a família da Molly, e a própria Molly e amigos próximos, a bloquearem o Josh de todas as redes sociais e bloquearem qualquer tipo de contato que ele tentasse fazer com eles. E logo alguns dias depois de que ela tinha ido na polícia, a Molly resolveu ir pra um rolê com os amigos dela, e como o Josh estava bloqueado em absolutamente todas as redes sociais dela, ela fez um post no Snapchat mostrando aonde ela tava com os amigos. Ela postou lá o restaurante local que ela tava indo, enfim. E ficou ali público, mas ela tinha bloqueado o Josh, então ela achou que ele não saberia. Alguns minutos depois dela fazer esse post no Snapchat, quem apareceu no rolê? Josh. Exatamente. A gente tinha uma amiga, a gente tem uma amiga que só passou exatamente por isso. Você lembra do caso, né? Quem? Ah, é verdade. Nossa, tem uma amiga nossa que passou por um cara. Assim, não chegou... Mas ele ficava indo atrás da gente. Ficava perseguindo. Isso é muito tenso, gente. E a gente sempre alertava ela de que era muito esquisito ele fazer esse tipo de coisa. Nesse restaurante que o Josh apareceu meio que atrás da Molly, né, ele não foi sozinho. Ele tava acompanhado por outra mulher e ele tava meio que fingindo que ele tava num encontro. Pra fazer aquele ciúminho, né, que a gente conhece bem. Pra fazer aquele ciúminho, mas a Molly, coitada, ela achou que era uma incrível coincidência ele tá ali. Ela não passou pela cabeça dela que ele tinha ido ali atrás dela. Então o que ela fez foi simplesmente ignorar a presença do Josh e dessa mulher que tava acompanhando ele, só que o Josh não parava de passar perto dela com essa mulher, não parava de ficar meio que passando ali pelos amigos pra fazer questão de que ela visse, né? Mas, ficando incomodada com o que tava acontecendo ali, a Molly simplesmente decidiu deixar o rolê, ir pra casa e tentar esquecer aquilo. Mais tarde, gente, só pra vocês terem uma ideia, foi revelado de que o Josh, ele usava essa mulher que tava com ele pra espionar a Molly. Então, fiquem com essa informação que é muito importante, essa mulher que tava com ele. Aparentemente, essa mulher que o Josh conheceu também no Tinder, ele acabou se aproximando dela simplesmente por interesse, e ela que passava as informações das redes sociais da Molly. Ela seguiu a Molly no Snapchat, seguiu a Molly no Instagram, e aí tudo que ela postava lá, essa mulher pegava e passava as informações pro Josh. Olha que bizarrice. Essa mulher chegou até a ensinar pro Josh como é que ele podia ver o Snapchat de alguém, mesmo a pessoa não liberando publicamente. Então ela até ensinava uns hacks ali pra ele poder usar. Quando questionaram essa mulher por que ela ajudava o Josh, por que ela fazia isso, ela respondeu o seguinte, abre aspas, "É normal pessoas da nossa idade fazerem isso. Eu tenho muitos amigos que terminaram e se eles têm redes sociais, é intrigante saber o que eles estão fazendo. Eu mesma já fiz isso várias vezes." Ingenuidade ou não, uma pessoa querendo ajudar ou não, as ações dessa mulher acabaram ajudando o Josh a concluir o plano dele, que é o que eu vou começar a contar agora. Então se preparem, porque a partir de agora a história vai ficando extremamente mais pesada. Dia 29 de julho de 2017, 11 dias após o término, a Molly decidiu ir pra academia gravar um vídeo fitness que ela fazia lá nas redes sociais dela pra mostrar pros seguidores e ensinar algumas coisas pros seguidores. Enquanto ela tava lá treinando, o Josh, ele entrou na academia. As câmeras de segurança da academia, inclusive, mostram o Josh entrando na academia, subindo e descendo as escadas, parecendo procurar alguém, antes dele finalmente entrar na academia onde tava a Molly. Ele basicamente chegou onde a Molly tava, estendeu um tapete
do lado dela e começou a se exercitar do lado da Molly. A Molly, logicamente, começou a encarar ele totalmente confusa e sem entender o que estava acontecendo, porque eles estavam sem se falar, ela já tinha bloqueado ele das coisas, o último encontro deles tinha sido naquele bar meio esquisito, eles não tinham se falado, então ela achou muito estranho ele estar ali na academia simplesmente se exercitando do lado dela. Era uma coincidência esquisita. Até que ela criou coragem e foi na direção dele pra perguntar o que ele tava fazendo ali, se ele tava seguindo ela. Ela também chegou a questionar por que ele tava ali e não tava no trabalho, porque ele era o horário de trabalho dele. Ele simplesmente encarou ela, ficou um pouco em silêncio e disse que aquilo não era problema dela, que ele não precisava responder aquilo pra ela. A Molly então mandou mensagem pra mãe dela falando que o Josh tava na academia porque ela tava aflita. Assim que recebeu a mensagem, a mãe ficou completamente desesperada. Imagina você receber uma mensagem da sua filha falando que o ex-namorado doido tava no mesmo lugar que ela. E ela falou: filha, pelo amor de Deus, sai daí agora. É realmente perigoso você ficar aí. A Molly também chegou a mandar uma mensagem pra amiga dela contando a mesma coisa que ela contou pra mãe, de que o Josh tava na mesma academia que ela. A amiga chegou até a perguntar se ela tinha postado a localização dela em algum lugar, e ela disse que não, que é isso que ela tinha achado mais estranho, porque ela não tinha postado a localização dela, não tinha postado nada sobre onde ela estaria, e o Josh simplesmente apareceu. Então era como se ele estivesse espreitando a vida dela. Did you post anywhere that you were going to the gym? Was my first reaction. She'd said that she hadn't put anything on Facebook or Instagram, that she was filming stuff for uni. No one could have known she was there. Nesse momento, parecendo que tava entendendo que ela tava trocando mensagens com familiares e amigos, né? O Josh, ele simplesmente enrolou o seu tapete e foi embora. A Molly esperou um pouco até ter certeza e uma garantia de que o Josh tinha ido embora, né? Ela esperou um tempinho e falou: bom, parece que realmente ele foi embora, e ela foi até o carro dela. Nesse momento que ela tava próxima ao carro, ela chegou a mandar mais uma mensagem pra essa amiga que ela tinha mandado mensagem, falando que ela tava com uma sensação horrorosa de que ela tava sendo observada o tempo todo. Ela disse que ela tava tendo uma sensação de que tinha alguém vendo cada passo que ela dava, e isso estava sendo meio assustador pra ela, essa sensação. And I'd replied to her saying, don't speak to him, just get out. Something's not right, just leave. O que a amiga e a própria Molly não imaginavam é que essa seria a última mensagem que a Molly mandaria na vida dela. She'd read the message and never replied. I assumed that she was driving home. Quando a Molly chegou no carro dela, abriu a porta e entrou no carro, ela não tinha percebido que o carro do pai do Josh também estava no estacionamento. E que o Josh estava dentro do carro do pai dele com uma mochila com 2 facas e uma picareta que ele tinha comprado mais cedo. Quando a Molly estava dentro do carro, né, no banco do motorista do carro dela, o Josh, ele saiu do carro do pai dele, que era o carro que ele tava, que ele tinha pego emprestado, abriu a porta do carro da Molly e começou a ela. A Molly tentou se defender, né, usar os braços, ela começou a buzinar, a gritar, só que ninguém ouviu. E como o Josh era extremamente mais forte e maior que ela, ele continuou a usar até que ele acabou do pescoço dela. E só pra vocês terem uma ideia do desespero, enquanto o Josh a Molly, as pessoas do estacionamento e pessoas próximas que não estavam ouvindo antes, mas passaram a entender o que estava acontecendo, tentaram se aproximar, até tentaram tirar o Josh de perto dela, mas não conseguiam porque, enfim, tava escorregando o corpo dele por conta do sangue. Então era uma cena desesperadora pra todo mundo que tava em volta também. Algumas pessoas conseguiram ligar pra polícia e quando a polícia chegou, o Josh, ele ainda tava na cena do crime, todo cheio de sangue. E apesar do fato de todo mundo ter visto o que ele fez e ter entendido o que estava acontecendo e ele ter sido pego na cena do crime, ele foi capaz de negar o que ele tinha feito. Ele teve a coragem de se dizer inocente. A Molly, ela acabou falecendo alguns minutos depois do ataque e ela levou 75 facadas pelo corpo. Pra polícia, ele alegou que tem transtorno borderline e que basicamente não lembrava de nada que tinha acontecido no ataque. Ele acabou admitindo ali uma espécie de culposo quando você não tem intenção de matar. Porém, durante o julgamento do caso dele, foi descoberto que ele tinha um histórico como stalker, ou seja, era uma coisa que ele já fazia na vida dele. Realmente parecido com o cara da série You. 2 ex-namoradas dele participaram do julgamento e falaram que elas também tinham sido perseguidas por ele depois que elas tinham terminado. E que falaram que ele era extremamente abusivo e tóxico, que a relação era péssima. Uma dessas ex disse que o Josh, ele costumava tirar fotos dela escondido e mandar pra ela essas fotos. Além de perguntar por que ela usava certos tipos de roupa, que eu falei pra vocês. Ah, eu acho que você não deveria usar essa roupa, tá curta demais. E uma vez já chegou a enviar uma foto do quintal da casa dela, falando que tava de olho nela. E chegou até a falar que o lugar onde ela costumava tirar férias, que ele ia ela no lago lá onde ela tirava férias. A outra ex-namorada disse que durante uma briga o Josh chegou a derramar a bebida em cima dela inteira numa festa e que ele simplesmente saiu, mas que ela ficou trancada lá na festa com medo de sair e encontrar com ele e ele ser agressivo. O júri descartou a confissão dele, né, de que ele não tinha a intenção de matar e condenou ele por homicídio
em fevereiro de 2018. O Josh foi sentenciado à prisão perpétua e ele tem que cumprir pelo menos 26 anos de prisão. Isso porque, dependendo de como ele se comporte, pode ter uma diminuição dessa prisão perpétua, mas o juiz decretou que pelo menos 26 anos ele vai ter que ficar detido. Os pais da Molly, inclusive, chegaram a dar um depoimento sobre a sentença que o Josh recebeu. Eles falaram o seguinte: The verdict has brought us a small measure of comfort, but it seems that nothing will take away the pain or allow us to come to terms with our Molly being taken from us. We are serving a lifetime of pain, anguish and loss. Thank you. Depois da Molly, os amigos e familiares eles se uniram e decidiram criar a Fundação Molly McLaurin. E a fundação visa aumentar e espalhar consciência em relação a questões de distúrbio alimentar e arrecadar dinheiro para essas instituições. Enfim, eles acabaram usando isso também para criar uma boa causa, porque eles sabem que é o que a Molly gostaria que acontecesse. Eu fiz esse vídeo, achei que esse caso é interessante. Muita gente estava comentando e fazendo contraponto dele em relação à série You, mas eu acho importante vocês levarem isso como alerta. Vocês que estão passando por algum tipo de relacionamento que tem alguns sinais vermelhos, a pessoa tentando controlar o que você veste, tentando controlar o que você faz, o que você diz, as pessoas que você anda, estando o tempo todo com você sem te dar um espaço, fique alerta aos sinais. Às vezes você pode estar passando por uma relação extremamente tóxica e não tá percebendo, e coisas como essa, infelizmente, podem acabar acontecendo por conta de estar numa relação com uma pessoa extremamente problemática, né, gente? Não romantizem, é muito importante não romantizar isso, né? Porque começa com uma coisa bem simples, né? Ai, ele é muito ciumentinho, olha que fofo, ele tá com ciúme da minha roupa. Ah, ele tá... E aí vai tratando como se fosse uma coisa bonitinha, e no final você já tá envolvida, você não consegue sair, você não percebe que você tá nessa relação, porque você fica cega, achando que você precisa daquilo. Então eu acho muito importante você dar atenção nos primeiros sinais e ouve sempre os seus amigos, né, Gianluca? Exatamente, gente. Ouça sempre os amigos. Normalmente eles conseguem ter uma visão de fora muito melhor do que você que tá vivendo a relação. Mas enfim, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Se vocês quiserem se abrir também em relação a alguma situação que vocês já passaram, pode comentar aqui também. E eu também tô aceitando sugestões de outros casos pra trazer aqui no quadro de casos criminais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!